Você jura que isso é arte? Eu poderia ter feito isso. Olá, meus amores, bem-vindos a esse canalzinho fofo que conversa sobre arte. Esse nosso vídeo de hoje é um daqueles aguardados vídeos sobre movimentos artísticos. Ano passado a Revolução Russa completou 100 anos e a gente tá chegando um pouquinho atrasado, mas não vamos deixar de falar dos nossos super amigos russos. Hoje a gente vai falar de suprematismo. Antes de entrar nos detalhes do movimento artístico, vamos lembrar um pouco como estava o contexto do mundo e como pode ter influenciado a arte feita naquele momento. A Rússia, no início do século XX, era governada pelo czar Nicolau II. Ele não era nada popular, além de perder uma guerra para o Japão, a situação dentro da Rússia era bastante complicada, com greves e insatisfação geral dos trabalhadores. E o Nicolau, ao invés de prestar atenção nisso tudo, ele ainda mandou executar os manifestantes que marchavam pacificamente em 1905 em um episódio conhecido como Domingo Sangrento. Bom, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, em 1917 acontece a Revolução Russa, o Nicolau renuncia e é morto no ano seguinte. Os bolcheviques com Lenin assumem o comando da Rússia. Pois bem, em paralelo nas artes, a Europa estava fervendo. Monet, Cézanne e as vanguardas, incluindo o cubismo do Picasso, o futurismo do Boccioni, influenciaram os artistas russos. Acontece que eles se viam preparados para ir além e criar uma arte que fosse tão democrática e avançada quanto os ideais comunistas que iam sendo implantados na Rússia. Kazimir Malevich é a nossa estrela. Nascido em 1878 de família polonesa estabelecida em Kiev, seus pais eram católicos romanos. Após a morte do pai, o Malevich se muda para Moscou, onde ele estuda artes. Uma das suas principais influências é o cubo-futurismo. A tela vaca e o violino é um exemplo disso, com as formas fragmentadas, geométricas, sobrepostas, mas essa tela tem mais que isso. A vaca parada no meio do quadro, com uma cara meio espantada, traz essa mistura de senso comum e absurdo, um prenúncio dada surreal que leva a leitura dessa tela para outros lugares. Em 1913, o Malevich produziu a cenografia da ópera futurista Vitória sobre o Sol, e o quadrado preto sobre fundo branco fazia parte do cenário. Para a reprise da ópera em 1915, ele escreveu o seguinte: esse desenho terá grande significado para a pintura. O que foi feito de maneira inconsciente está agora gerando frutos extraordinários. Em 1915, ele pinta o quadrado negro em tela, literalmente um quadrado preto sobre um fundo branco igual o cenário. Sim, um quadrado preto sobre um fundo branco. A ideia com essa tela e com o suprematismo como um todo é que a pintura não represente nada. Não representa uma pessoa, uma paisagem, um objeto. Agora fala sério, pintar o nada é muito cósmico. É a supremacia da sensação pura. Mas essa pretensão quase espiritual do Malevich, ela é diferente do Kandinsky, por exemplo, que traz a expressão da vida interior do artista para a tela. O Malevich foca na estrutura da imagem, na busca da forma absoluta. O Mayakovsky disse na época uma frase que resume um pouco esse sentimento. Ele disse que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. E o suprematismo acontece na era dos manifestos, no momento das primeiras vanguardas em que um movimento artístico anula ou supera o outro, sabe? E o Malevich escreveu o seu manifesto suprematista, tem um trecho que ele diz o seguinte: eu me transformei no zero da forma e me puxei para fora do lodaçal sem valor da arte acadêmica. Eu destruí o círculo do horizonte e fugi do círculo dos objetos, do anel do horizonte que aprisionou o artista e as formas da natureza. O quadrado não é uma forma subconsciente, é a criação da razão intuitiva, o rosto da nova arte. O quadrado é o infante real, vivo, é o primeiro passo da criação pura em arte. E a partir do quadrado suprematista, o Malevich desenvolve uma série de outras formas, incluindo retângulos, triângulos, círculos, em branco, preto, azul, amarelo, vermelho, verde, contra um fundo branco. E não há nada para ver ali além da própria pintura. O equilíbrio da composição, a relação entre as formas, a textura da tinta. E a tela não tem moldura, o fundo branco se confunde com a parede e as formas flutuam no ar. Eu acho que o quadrado negro do Malevich é uma das vencedoras da quantidade de vezes que
que alguém olhou para uma tela e pensou: "Você jura que isso é arte? Eu poderia ter feito isso." E até que é verdade, né? Você poderia ter feito um quadrado preto sobre um fundo branco, mas ele fez primeiro e influenciou um monte da arte que veio depois. Como os minimalistas dos anos 60 nos Estados Unidos, curiosamente, e apesar da Guerra Fria, influenciou muito o design também. O Mel Gooding comenta sobre o quadrado negro que é provavelmente a primeira pintura absolutamente abstrata, a primeira que parece não se referir a nada além de si própria, que não deriva nada além de suas formas quase geométricas, que não é nada além do que ela é. Ele diz que a priori pode se vê-la como um vácuo, um espaço. E a vontade do Malevich de que o espectador olhe para a tela e não crie relações com referências reais é ambiciosa. Ele quer que você abra mão do racionalismo e sinta o quadrado negro sobre o fundo branco. O artista te dá o caminho e você decide se acredita nele ou não. É diferente de olhar para a tela e ver um objeto mundano, algo que você reconhece com facilidade. Ele diz: "Minha nova pintura não pertence unicamente à Terra", lembrando que a Terra naquele momento não era exatamente um lugar bacana de se viver. Eles tinham passado pela Primeira Guerra e estava tudo mudando, né? Com a modernização e os valores se transformando. O suprematismo carrega o ideal utópico de ser a arte de um mundo melhor, a arte pura, como a gente já leu no manifesto. As telas que ele produziu entre 1913 e 1915 foram expostas na última exposição futurista 010. Eles estavam mesmo dando um tchau pro futurismo e iniciando uma nova fase na arte moderna. O 010 faz referência aos 10 artistas, que na verdade foram 14, que chegaram ao zero nas suas pinturas, ou seja, que representavam o nada. O Vladimir Tatlin também participou dessa exposição, só que ele e o Malevich se davam super mal, se hostilizavam, se davam mal mesmo. Parece até que teve um episódio de socos entre eles. E o Tatlin ficou muito bravo que o Malevich pendurou a tela num canto, porque o canto era dele. O Vladimir Tatlin também é um grande nome da vanguarda russa. Ele é o pioneiro do construtivismo. Nessa exposição, o 010, ele apresentou o contrarrelevo de canto, usando lata, cobre, vidro, inspirado no violão do Picasso, mas ao invés de restos do ateliê, ele usou materiais modernos de construção, uma referência ao futuro industrial bolchevique. Com essa obra, ele reinventa a noção de escultura. Artistas mulheres importantes como a Popova e a Alexandra Exter são influenciadas pelo suprematismo e o construtivismo. Em 1919, o artista russo El Lissitzky conheceu o Malevich e foi fortemente influenciado pelo suprematismo. Lissitzky era engajado com a causa bolchevique, produziu o famoso cartaz Derrote os brancos com a cunha vermelha, usando formas geométricas, e a paleta preta, branca e vermelha. Os artistas da vanguarda russa se engajaram na realidade revolucionária e participam da implantação do Estado socialista. O Mayakovsky escreve slogans para cartazes de propaganda, o Eisenstein faz filmes sobre as lutas e conquistas comunistas. Os construtivistas assumem esse papel de conectar as pessoas à arte, de estar a serviço delas. Entre 1918 e 1921, 36 museus foram abertos na Rússia e 26 foram projetados. Foi o primeiro país no mundo a exibir arte abstrata oficialmente e assim em grande escala. Com o Stalin no poder a partir de 24 e a imposição do realismo socialista, a carreira do Malevich se enfraqueceu. Nos últimos anos, antes da sua morte, em 1935, ele pintou cenas realistas. O Malevich morreu aos 57 anos por conta de um câncer e as suas cinzas foram enterradas em uma sepultura marcada com um quadrado preto. Muito bem! Mais um movimento artístico aqui para nossa conta e para os nossos aprendizados artísticos. Seguiremos nesse canalzinho fofo falando sobre arte. Muitos beijos!